Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Linguagem de Programação 1. Nesta aula 30 e última da temporada, iremos realizar a implementação de uma lista dinâmica em um formato de uma lista. Podemos também implementar uma lista dinâmica com regras da FIFO, não da FIFA, né? FIFO seria regras da fila, que é o primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso é o que acontece no decorrer de uma fila. E aí, basicamente, a gente tem a mesma estrutura de uma lista, só que nesse caso ele vai ter a única mudança que nós iremos ter é basicamente na regra de remover o elemento, também como a gente viu na aula passada. Nesse caso, a função de remover esse elemento vai fazer com que ele remova, ao invés de remover o início do final da fila, da pilha, a gente vai remover o início da fila, que é o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, vamos lá. Como forma didática, para que a gente consiga entender todo o passo a passo do desenvolvimento, iremos repetir o mesmo processo para explicar a estrutura de como desenvolve listas dinâmica, só que nesse caso a última forma de explicação seria basicamente para explicar como funciona a função de remover o elemento no final da lista, da fila, né, nesse caso. Então, se você quiser, pode dar uma pausa nesse vídeo e em sequência pode ir para um momento mais avançado no vídeo, lá para o final, porque nesse caso, se você já tem conhecimento de como é que funciona todas as outras funções, você pode fazer isso. Porém, se você quer continuar no vídeo, você pode continuar e aí em sequência você vai conseguir entender, reforçando ainda mais o conceito que a gente viu. São as mesmas funções e a forma de implementação que a gente viu nas aulas passadas. O que vai mudar é a função de remover o elemento no início da fila. Então, vamos definir aqui definindo a estrutura da fila, em que nós precisamos criar um struct nó. Nesse caso ele vai ter um dado e vai ter um struct nó que aponta para o próximo elemento. Então aqui é a estrutura do nó da fila. É a mesma coisa para que a gente viu na pilha ou na lista. Vamos definir algumas variáveis globais. Que vão ser um type def struct nó ptr nó, e vamos precisar também de um ptr nó fila. Além disso, como a gente já sabe, vamos precisar também de criar uma variável global que vai ser uma operação. Vamos também incluir já as bibliotecas aqui, que vão ser necessárias. Uma para fazer a manipulação dos dados de entrada e saída, que é o stdio, e outra para fazer algumas modificações aqui dentro do sistema para ter uma interação melhor com o usuário, que vai ser o include stdlib. Em seguida, iremos fazer a prototipação, que aí já vamos definir quais são as funções que iremos utilizar. Então, iremos precisar de um menu selecionar, com base em uma operação. Também precisamos do menu mostrar, que é outro procedimento. Além disso, nós iremos precisar de outras funções aqui, outros procedimentos. Um deles é o fila inserir, com base em um ptr nó fila. Precisamos também do fila remover e do fila mostrar. Então, fila remover com base em um ptr nó fila e um fila mostrar com base em um ptr nó fila. Também, como não faz parte da função da prototipação, a função principal, que é onde iremos colocar todas as outras funções, todos os outros procedimentos funcionando dentro dessa função principal.
E aí a gente vai criar todas as outras funções agora aqui embaixo. Então, nesse caso, o menu mostrar, ele vai ter uma característica que é para apresentar um menuzinho, né, para que a gente selecione as opções, como fosse interação para o usuário. E os demais procedimentos a gente vai acabar explicando no decorrer da aula. Então vamos lá. No menu mostrar, nós iremos primeiro apresentar a fila mostrar, com base em uma fila. Essa fila aqui é a fila que a gente criou aqui em cima, certo? Então, estamos se referindo a ela. Em seguida, a gente mostra essa fila, ou seja, vai inicializar ela vazia, né? Então, em sequência, a gente manda os comandos para o usuário, que um seria para pedir para escolher a opção. Escolha uma das opções. E aí, em sequência, nós temos as opções que nós temos aqui, seria quais? Seria um para digite um para inserir um elemento no final da fila. E aí o que vai mudar é que nesse caso nós temos a segunda opção, que seria para remover o elemento. Só que nesse caso ele não remove no final da fila, mas remove no início da fila. E por fim nós temos o comando para sair. Então digite 0 caso eu queira sair. Pronto, então aqui nós temos já o menu. Em seguida nós utilizamos, criamos o menu selecionar, que executa a opção escolhida no menu. Aqui eu não comentei, mas seria interessante comentar também, que mostra o menu de opções. No menu selecionar eu vou criar aqui um switch, até agora não tem nada de diferente do que a gente já viu nas aulas passadas. Então, com base em uma operação, a gente cria um case aqui, caso seja 1, ele vai para o fila, inserir, com base em uma fila. Caso seja 2, nós precisamos também criar aqui o fila remover, com base em uma fila. E óbvio que ambas vão ter o break aqui, para que a gente não consiga avançar para o próximo caso. Ou seja, esse break é para justamente, ele está no caso 1, se eu não tivesse esse fila break, ele ia inserir e remover esse elemento ao mesmo tempo. Então, esse break é justamente para evitar com que ele passe para o segundo caso, que é uma estrutura da própria linguagem. Depois eu vou para o inserir. Antes de inserir, eu acho que seria interessante mostrar os elementos, certo? Então vamos lá. Aqui, reforçando ainda mais sobre o que desenha, uma função que desenha na tela justamente a fila. Então, desenho um conteúdo da fila na tela. E aí, o que tem aqui? O que vai acontecer? Assim como a gente utilizou, nós precisamos aqui dar um systems. Eu vou colocar um system CLS para limpar na tela. Mas aqui, nesse caso, a principal necessidade dessa fila mostrar, né, em termos de especificação, é que a gente precisa percorrer toda a lista, toda a fila, né? Nesse caso, quando fila.próximo for diferente de null, ou seja, quando ele for igual a null, ou seja, ele chegou no final da fila. Ele está percorrendo, ele está verificando, né, elemento por elemento. Quando a gente fala assim, olha só, fila recebe fila.próximo. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, eu estou iniciando a busca pela fila, eu estou no primeiro elemento da fila, e em sequência ele vai verificando esse primeiro elemento, o fila.próximo, ele é igual a null.
Se for igual a null, ele termina porque já está no final da fila, certo? E aí ele termina de exibir. E o que acontece quando ele não seja o final? Vamos supor que não seja. Ele vai ficar dentro desse while. Ele vai ficar repetindo o trecho do código, né, constantemente. Ele vai avançando de elemento para elemento através do fila, recebe fila ponto próximo, através dessa linha. Só que nesse caso, antes de avançar para o próximo elemento, a gente tem que imprimir esse elemento da fila. Então, a gente coloca aqui o comando print f, que faz com que ele imprima o primeiro elemento. Vai imprimir os elementos, né, antes de avançar. E aí, nesse caso, a gente coloca como é um inteiro, né? Então, fila, a gente é um inteiro esse valor, né? Então, a gente associa e acessa essa informação com fila.dado, porque o dado é o inteiro lá, né? E em sequência, ele imprime e aí, em sequência, ele avança para o próximo elemento da fila. E aí, nesse caso, esse while aqui garante que ele imprime até o penúltimo elemento. Quando ele chega no final, ele não entra nesse código e a gente copia esse código novamente mais uma vez, essa linha, para que te garanta que ele vai imprimir o último elemento. Ok, então já fizemos o fila desenhar, que não muda em nada o outro exemplo que a gente deu em sala de aula, que é o fila imprimir, né? O pilha, né? No caso, pilha mostrar na tela. Pilha mostrar. É a mesma coisa da lista também, lista mostrar. Então, o que vai mudar basicamente vai ser esse fila remover. A gente vai ver que o fila inserir também vai inserir no final da fila. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer essa outra função que vai insere um elemento no final da fila. Da mesma forma como a gente fez na pilha, ele vai servir também. A gente vai usar um while aqui, que ao invés de avançando e imprimindo, a gente só faz avançar. A gente não precisa imprimir elemento por elemento, está só avançando. E quando chega no final, o que a gente faz? A gente cria uma estrutura no sentido de que esse elemento está sendo inserido, ele cria um espaço na memória de forma dinâmica. Então, fila.próximo, ao invés de apontar para o null, ele vai apontar para um elemento, um espaço que está disponível na memória, que é através da função malloc. Então, ptr, o que é esperado? É um ponteiro nó. A gente usa a função malloc e com base no tamanho, né, size of, com base no struct nó. Com base nisso, nós precisamos já alocamos dinamicamente na memória. Esse fila.próximo aponta para um endereço novo na memória, e em seguida a gente avança essa fila, a fila recebe.fila.próximo. Então a gente avança para esse espaço da memória que está disponível, ou seja, esse novo espaço, e em seguida o fila.dado, ele recebe um elemento, que é esse elemento que ele vai pedir para inserir no final da fila. Então eu vou pedir aqui para inserir através de um int elemento. Vou pedir para essa informação via teclado, digite o elemento que deseja inserir. E com base aqui no scanf, eu uso o %d e salvo esse valor em elemento. Então, eu salvo esse elemento temporariamente nessa variável e em seguida aciono esse elemento na fila com base nesse endereço de memória que a gente criou. E por fim, o fila aponta para o próximo, aponta para o null, para dizer que aquele é o final da fila. Isso vai acontecendo toda vez que for inserir um novo elemento. Agora, quando vai fazer o fila remover, a gente vai ver que vai ser bem mais simples. Por mais que possa ser que seja complexo o fila para remover um elemento no início da fila, ele é diferente, na verdade, né? Então, remove um elemento no início da fila. Pronto. Então, aqui, quem acompanhou até aqui esse vídeo, eu mostrei todas as outras funções e agora em sequência eu vou explicar a outra função, que é remove um elemento do início da fila. Ele não muda nada em relação às outras, né? Só que vai mudar justamente essa função de remover esse elemento.
Para remover aquele elemento, da mesma forma que a gente fez para a pilha, a gente precisa criar um ponteiro, um nó atual, para a gente criar uma cópia. Quando a gente estiver passando pela pilha, esse elemento, desculpa, pela fila, esse elemento serve apenas como referência, né? E aí, nesse caso, ele já passa, e ao invés de avançar para o próximo, o que a gente vai fazer? Ele diz assim, atual, recebe a gente cria essa função de forma dinâmica, né? Esse atual, essa cópia, e o que vai fazer? A gente vai criar um espaço disponível na memória, e o atual ele vai pegar esse elemento atual, né? Ele vai pegar esse elemento da fila, ou seja, o primeiro elemento. O que vai fazer? Ele vai verificar se o fila.próximo for diferente no, que na verdade a gente sabe que o primeiro elemento já é diferente no, aqui é só para garantir mesmo isso. O que vai acontecer para remover esse elemento no início da fila? A gente simplesmente associa a ele a seguinte característica. O fila recebe, ele vai ser igual ao fila ponto próximo, e o atual elemento ele vai receber, o atual ele recebe o próximo, quer dizer, o atual próximo ele vai apontar para o fila ponto próximo. Perceba só o que está acontecendo aqui, olha só. A gente cria um ponteiro atual, que vai ser uma cópia, e vai alocar em um espaço disponível na memória, e o atual ele recebe o elemento primeiro da fila. Nesse caso, ele vai pegar o primeiro elemento. Se a fila ponto próximo for diferente de nu, e é diferente de nu, o que vai acontecer? O fila, ele diz assim, fila é igual, ele recebe, né, o fila ponto próximo, ou seja, esse elemento que a gente está pegando, ele vai avançar para o segundo, e o atual ponto próximo, ou seja, o primeiro elemento da fila, desse que a gente criou, de forma dinâmica, ele vai apontar agora para esse elemento. Ou seja, onde antigamente, antes, né, tinha uma alocação para aquele primeiro elemento, ele vai apontar agora para o próximo elemento, para um elemento, na verdade, para um espaço da memória disponível pelo compilador. E o que vai acontecer? Ele vai pegar esse endereço de memória e vai apontar agora para o segundo elemento. Então, olha só, o atual ponto próximo recebe o fila ponto próximo, ou seja, a gente percorre a fila no começo. Deixa eu só mostrar isso lá na figura. A gente cria esse início aqui, ele vai pegar uma nova variável, uma nova espaço disponível pelo compilador, que ele vai dar através da função malloc. E em sequência, essa fila está no começo. E aí, nesse caso, o começo, nesse caso dessa fila, ele vai apontar para o próximo elemento. Então, ele estava aqui, ele criou uma cópia do primeiro valor, não do primeiro valor, mas sim de o atual, ele vai para um endereço de memória que está disponível pelo compilador, e em seguida a fila avança para o próximo. E aí, como é que acontece? Porque nesse caso aqui, o primeiro elemento, quando ele faz aquela condição, se o próximo elemento for diferente de null, ele avança, né? Nesse caso. Como aqui ele avançou, o que aconteceu? Ele não é o último elemento da fila. Então, o que vai acontecer? Ele vai apontar para o próximo elemento e, consequentemente, como a gente criou uma cópia aqui, ao invés desse próximo apontar, ao invés desse valor aqui apontar para ele vai apontar agora para esse segundo elemento, ou seja, para o próximo elemento. Ele aponta para justamente esse segundo elemento. É o que está acontecendo lá. Deixa eu mostrar lá no código. Olha só. Justamente, o fila.próximo ele é diferente de null, e aí o que vai fazer? Vai fazer com que a fila avance, ou seja, ele estava no primeiro elemento, agora vai para o segundo elemento. Então, fila recebe o fila.próximo. Então, ele está no segundo elemento. E ele vai dizer o quê? Atual ponto próximo, ou seja, que a gente criou essa cópia aqui. Ele vai avançar agora, ele vai apontar ao invés o início, né, ao invés de apontar para o primeiro elemento em si, ele vai apontar agora para o segundo elemento, que no caso é aquele início, né, lá.
ele aponta para o próximo elemento. Então a gente diz assim, o atual ponto próximo aponta para o fila ponto próximo. Esse fila ponto próximo é a cópia anterior, né? Então é o elemento anterior, que aponta justamente para o segundo elemento. E dessa forma a gente consegue remover o elemento do início da fila. Só basta isso. Já que a gente fez as principais funções, a gente agora vai voltar para a função principal, em que a gente vai tentar ver como é que funcionam as coisas de fato. Então, eu vou criar essa operação, que vai ser igual a 1. E a gente não criou aqui, né? Criando o primeiro nó da fila. Então, fila, ele recebe em um local disponível na memória através da função malloc, dinamicamente. Em sequência, nós precisamos dizer que fila.dado ele avança. No caso, o fila.dado ele é igual a 0 e em sequência o fila.próximo aponta para um nó. Isso aqui seria para iniciar a lista vazia, tá certo? Em sequência, nós entramos no loop, né, no laço principal, em que nós utilizamos um while aqui, com base numa operação. Se essa operação for diferente de 0, o que vai acontecer? Como 1 é diferente de 0, eu vou dar um system CLS aqui para dar uma limpeza na tela. Em sequência, nós precisamos colocar o menu mostrar. Esse menu mostrar vai mostrar justamente a fila e em sequência as escolhas que a gente quer verificar. Como a gente tem só um menu e não tem a opção do scanf, eu vou criar aqui o scanf %d e aí eu recebo essa operação, essa informação através da operação, né, do op. E com base nessa operação a gente coloca o menu selecionar. Então, menu selecionar com base nessa operação. E aí eu dou um system pause aqui, antes de finalizar o programa. Pronto, com base na operação, a gente vai ver que se for 1, ele vai para o fila inserir, se for 2, vai para o fila remover. E se for 0, ele sai do loop e também, consequentemente, ele termina o programa. Vou salvar esse... Primeiro vou salvar, que eu não salvei, como ponto .c. Vou colocar aqui como lista no formato de fila. E vou salvar. Agora em sequência eu vou executar. Não deu nenhum erro. Ele pede para escolher uma das opções. Então vou inserir no final da fila. Digitar o elemento 8. Ele inseriu no final da fila. Vou inserir novamente um elemento. O 9. Ele inseriu no final da fila. Vou inserir novamente um elemento. O 5. Todos eles estão sempre inserindo no final da fila. Agora eu vou remover. Então, se eu digitar a segunda opção, ele vai remover o 8. Ele removeu o 8. Em sequência, removeu o 9. Em sequência, removeu o 5. Aí você deve estar perguntando, mas por que não removeu o 0? O 0 ele serve apenas como um ponto de referência. Ele não faz parte da nossa lista, de fato. Então, o primeiro elemento que a gente insere realmente é o que é da nossa lista. A lista nunca vai ficar totalmente vazia, porque sempre vai ter um elemento, né, entre aspas, lá disponível pela forma como a gente programou, certo? Então a gente remove sempre não o segundo elemento, mas sim o primeiro elemento que a gente está inserindo, certo? Então dessa forma como a gente desenvolveu, a gente consegue fazer uma lista dinâmica em formato de uma fila. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e ficamos por aqui.